Oi, gente, vou passar para deixar uma mensagem do Senhor para vocês. Não vou usar Bíblia hoje porque eu vou contar. Eu creio que é um testemunho. Essa noite eu sonhei com o arrebatamento. E eu sonhei que Jesus tinha arrebatado a igreja e eu não tinha ido. E eu falava assim: Senhor, como assim eu fiquei para trás? Eu fiquei desesperada. Eu falei do teu amor, eu trabalhei para o Senhor, eu senti o teu Espírito Santo, eu falei do seu amor. Como eu posso ter ficado? Eu perguntava para Deus, eu não via Deus, né? Mas eu perguntava. E o Senhor falava comigo assim: na sua vida tem coisa oculta. E eu falava: mas Senhor, como? O que que tem oculto na minha vida? Eu não faço nada de errado. Eu fui à igreja, eu falei do teu amor, eu pedi perdão, eu perdoei. E aí o Senhor trouxe à minha memória algo que realmente estava oculto na minha vida. E que pra mim não era algo errado. Mas assim, também não era algo que eu pudesse expor. E aí o Senhor trouxe isso à minha memória. E expor para quem precisava, entendeu? E aí o Senhor trouxe a minha memória e eu falava: mas Senhor, só por conta disso? Como assim? Não tem como que eu fiquei para trás? E aí, gente, eu acordei. E quando eu acordei, eu falei: meu Deus do céu, misericórdia, obrigada, Jesus, por ter trazido esse sonho, porque eu sei que foi um sonho que Deus me deu, porque a partir disso eu acordei decidida. Isso vai ser resolvido, porque eu não posso perder minha salvação por conta disso. Gente, hoje foi assim, a manhã inteira pensando nisso, ansiosa para chegar em casa e para resolver essa situação. E eu resolvi, gente, eu pedi perdão, glória a Deus, sabe? Embora eu não fosse algo que eu achasse, Luana, achasse que fosse algo errado, mas também não era algo certo. E, gente, glória a Deus por Senhor ter me revelado isso. Eu tirei um peso das minhas costas tão grande, sabe? E eu sei que até que o Senhor volte, a gente vai errar sim. Mas, gente, a gente tem todos os dias orar e falar: Senhor, sonda meu coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me mostra quais caminhos eu preciso mudar, gente, porque Jesus está voltando. O mundo tá cada dia de mal a pior. Jesus está voltando, é real. E ele vem buscar a igreja e nós precisamos estar firmes no propósito de Deus. Nós precisamos falar mais do amor de Deus, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos consertar nosso caminho, porque Jesus está voltando. E eu não quero ficar para trás, eu não quero ficar para trás, não quero que minha família fique para trás. E eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso ser salva, gente. Essa terra com o Espírito de Deus já tá tão difícil. Vocês imaginam, gente, na terra sem o Espírito de Deus? E Apocalipse fala que nós vamos passar por grandes tribulações, gente. Sem o Espírito de Deus, quem ficar? E assim, a gente vive o caminho do Senhor, a gente não tem certeza se a gente vai ser salvo ou não, mas se nós plantarmos, com certeza o Senhor terá misericórdia de nós, porque Deus é bondoso, Deus é Pai, Deus é misericordioso. E outra coisa, o Senhor nos ama. Ele acha graça em nós, nós somos filhos dele. E Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que o Senhor nos dê as armas certas para poder lutar, para poder vencer. Em Tiago fala: sujeitai e o inimigo fugirá, lutará. Eu não lembro muito bem o versículo, mas tem uma passagem bíblica em Tiago que fala que a gente precisa ser forte, fugir do inimigo, resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Nós precisamos resistir, nós precisamos ser mais fortes, gente. Eu precisava trazer essa palavra hoje, porque assim como o Senhor falou comigo, tire tudo que tem oculto. Eu falo pra vocês, resolva a sua vida hoje. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Talvez ele volte hoje, talvez ele volte amanhã, talvez ele nem volte nessa geração, gente. Mas pode ser que qualquer dia o Senhor volte especificamente só pra nós, toma a nossa vida. Nós tem que estar pronto, sabe? Eu oro e peço ao Senhor: Senhor, me dê vida e me dê vida em abundância. Eu quero subir com o Senhor. Mas se o Senhor não for voltar nessa geração, Senhor, me dê vida e vida em abundância, Pai, para poder falar do teu amor, para poder viver, para poder ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu deixo essa palavra para você hoje, sabe? Peça ao Senhor.
peça ao Senhor, e eu tenho certeza que Ele te dará visões espirituais. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, filha, é aí que você precisa mudar, filha, trate isso. Gente, e outra coisa, a palavra do Senhor é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Por que que tem muita gente que às vezes critica o evangelho? Porque não tem como você conhecer a palavra de Deus e continuar igual. Se você conhece a palavra de Deus e se você age de forma diferente, você não está vivendo o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é renúncia. O verdadeiro evangelho é você falar: eu errei, eu pequei, eu fiz isso, me perdoa. E mudar, porque o Senhor fala, isso fala em Mateus, o Senhor não marca o dia que Ele vem. Estejam atentos, orai e vigiai, porque o Senhor virá como um ladrão. Porque se a gente soubesse o dia que o ladrão entraria na nossa casa, a gente não sairia de casa. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes, porque o Senhor vai voltar, gente. O Senhor vai voltar. Quem crê nas promessas de Deus, comece a se preparar, comece a ajeitar a sua casa, porque eu tenho, assim, cada dia mais certeza, sabe? Mais convicção de que a volta de Jesus está mais perto do que nós imaginamos, gente. E eu ainda acho que é nessa geração, eu não sei de nada, nós não sabemos de nada, mas nós precisamos estar atentos para que Jesus possa ver que nós estamos servindo a Ele verdadeiramente, para que nós possamos amar verdadeiramente o Senhor e temer ao Senhor. Então eu queria compartilhar essa palavra com vocês, porque hoje o Senhor falou comigo e eu senti isso no meu coração.